olha só, esse vídeo aqui tá começando a partir de uma proposta que eu realizei na live aqui em que esse corte está sendo produzido. Tô perguntando para as pessoas, já deixou seu like e se inscreveu no canal? Se você aí que tá assistindo esse corte já deixou seu like e se inscreveu no canal, então meus parabéns. Você é uma guerreirinha, um guerreirinho do objetivo contra as Big Techs. Meus parabéns, tá bom? A sua medalha vai chegar na sua casa daqui uma semana, sacanagem. E se você não deixou seu like e não se inscreveu, meus parabéns, você é fã de carteirinha, você tem um pôster de tamanho real, de nu frontal, do Elon Musk e do Mark Zuckerberg na sua casa. Ah, mas eu não tenho. Não minta, tá? Então você já sabe, para que esse pôster se desmaterialize da sua realidade, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o anúncio do Marquinhos Zuckerberg e a alteração nas mudanças no sistema de checagem dos fatos da Meta, tá bom? Na empresa de tecnologia do qual ele é proprietário, senhor feudal, bom? Não, quer uma imagem mais infernal ainda? Elon Musk e Mark Zuckerberg lutando jiu-jitsu completamente pelados. De meia. Meia branca de cano alto. E mais nada. Limpo. No azeite. Meu Deus. No azeite é sacanagem. No azeite é foda. Só momentos assim, né? Inclusive aí você que tá assistindo esse corte, essa bobajada aqui, não se esquece de que as nossas lives acontecem toda segunda, quarta e sexta às 9h30 da manhã para todo o público. E de terça e quinta, a live para membros também às 9h30 da manhã toda semana. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos lá. Para quem não assistiu o vídeo, a gente vai assistir e depois comentar brevemente aqui o que foi essa aparição. Vamos lá. Hey everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Quando ele se refere às raízes, ele está querendo se referir a todo o processo de dominação dos povos indígenas que os Estados Unidos cometeram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political. Uma coisa que vai ser interessante é analisar como o discurso dele é um discurso que vai caminhar para um lugar da tecnocracia, tá? Então ele vai falar muito de liberdade de expressão enquanto um conceito desconectado da política, como se a política fosse intervir na liberdade de expressão enquanto um valor universal por si só, tá? Mas vamos ver o vídeo todo, vai. There's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. Nossa. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. Simplificar as políticas é basicamente garantir que todas as atrocidades que são ditas nas redes sociais possam passar sem nenhum tipo de problema ou de restrição, tá? Só para poder também explicar uma expressão que eu usei agora há pouco, a expressão tecnocracia. A ideia de tecnocracia é a ideia de... é um pensamento em que você vai ter uma valorização do aspecto técnico, do aspecto do conhecimento especializado, como se esse conhecimento e a posse dessa técnica, e aí pode ser uma técnica relacionada a qualquer coisa, né? Mas aqui nesse caso a gente está falando de tecnologia, está falando de comunicação, de telecomunicações. Então é como se esse conhecimento
por si só, fosse ser um farol guia para a melhor tomada de decisões e os melhores aspectos para a construção de uma política de maneira geral, né? Então essa ideia da tecnocracia gira muito em torno disso, né? Não é meio que fazer uma separação artificial entre aquilo que seria político, entre aspas, e técnico, né? Então uma coisa que é muito comum hoje em dia a gente acompanhar nos principais discursos sobre política, né? Sobre política em geral. Hoje a gente ouve que os prefeitos não são prefeitos, eles são administradores, eles são gestores, né? As decisões do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Finanças, de não sei o que lá, são decisões técnicas, né? Amparadas pela racionalidade, amparadas por um pensamento claro, amparadas por um pensamento que seja cientificamente verificável ou que, enfim, possa estar condizente, né? Possa estar ali atendendo a essas expectativas do que é certo, né? Do que é certo em termos técnicos. E aí você meio que cria essa separação. O que é técnico não é político, porque política não lida com técnica. Política é emoção, política é estômago, é populismo. A técnica não. A técnica, ela é aqui, ó. Você sabe, você sabe. Você não sabe, né? E aí você tenta jogar esse campo da tecnocracia, desse apreço à técnica, para todas as coisas da vida. Inclusive a política, né? E aí isso acaba fazendo com que você não veja que a própria técnica, quando ela está sendo elaborada, quando ela está sendo pensada, quando ela está sendo utilizada, ela é utilizada mediante um determinado propósito, que é o propósito dos interesses das pessoas, dos grupos que detêm aquela técnica. Ou supostamente detêm aquela técnica. Então, tipo, a técnica existe independentemente da política. Isso é balela. Isso é balela, tá? Isso é para naturalizar a ideologia liberal. Naturalizar a ideologia que vai tentar tirar todos os aspectos políticos das decisões e transformar eles em meras decisões técnicas, né? Porque você contrariaria um técnico de encanamento que vai consertar a tua privada? Você chega lá, tal, cano entupiu, sei lá, né? Vazou. Aí você não sabe o que fazer. Óbvio, você não sabe. Aí o técnico vai lá, até saiu a rota. O técnico vai lá, conserta a tua privada, e aí você não questiona ele. Porque afinal de contas ele sabe a técnica. Ou o cara que vai consertar a tua parede, um pedreiro, um eletricista. Você não questiona, né? Geralmente, você não questiona. Então é meio que essa ideia. Se o cara é um gestor político, um técnico da política, independente de qual área, então o questionamento sobre ele já passa por uma lombada a mais, por uma barreira a mais. Você vai questionar alguém que é técnico, né? Você vai questionar essa racionalidade, entendeu? É mais ou menos assim que essa lógica está operando. E é claro, né? O próprio advento das formas das Big Techs, a essa forma de culto às Big Techs, né? De autodesenvolvimento técnico-científico, tecnológico, blá, 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 ajuda a reforçar esse elemento, né? Como se fosse meramente uma questão técnica, uma questão de aplicabilidade, uma questão de receita, né? Enfim. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. Olha só, legacy media. O Marquinho, assim como o Elonzinho, vai tentar se angariar nesse discurso de que ele representa uma mídia alternativa aos poderes que estão estabelecidos na atualidade. Mas muito importante também dizer o seguinte, isso aí, gente, tem um nome. É lobby. Isso é lobby. Isso é lobby para poder garantir que não se façam regulamentações sobre a empresa deste corno. Entendeu?
Porque a regulamentação de empresa, a regulamentação da comunicação, nesse caso, é um impeditivo à realização dos seus negócios. Acabou, né? Tudo isso amparado por essa noção de liberdade de expressão, né? De um conceito universal, de um conceito que todo mundo deve atingir e tal. Porque vê nesse conceito, nesse tipo de conduta que é muito presente na fundação dos Estados Unidos da América e da ideologia liberal, de uma certa maneira também, como um princípio de progresso dos povos. Então, tipo, é isso, ó, nós vamos garantir a liberdade de expressão para todas as pessoas, né? Quase uma missão de emancipação das outras sociedades, né? Então a gente vai ajudar que você possa expressar a sua liberdade de expressão ao máximo, né? Quase num sentido autoproclamatório, né? Autoproclamatório. We tried in good faith to address those concerns without becoming... Não, aqui ó, perguntaram, você não acha que essas notas de comunidade igual do X sejam bons para as plataformas da Meta? Cara, vai ser bom porque vai diminuir o volume de... primeiro que você vai precarizar você vai fazer com que os usuários trabalhem e não mais técnicos da área, ou não mais pessoas envolvidas na área de checagem de fatos, né? Então você consegue eliminar um gasto de força de trabalho e substituir por outro, de graça, né? Mas ao mesmo tempo, você vai pulverizar completamente, ou seja, você vai espalhar completamente esse elemento da verificação dos fatos. Ou seja, não é mais uma estrutura centralizada que vai fazer isso. Você está espalhando essa competência. Aí não sei, né? Gente, eu não sei se isso vai ser no Facebook, nas redes... Eu não sei. Eu não trabalho na Meta. Eu não sei, tá? Eu não sei. The arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created. Olha aí, ó. Tendenciosos politicamente. Por quê? Porque a ideia desse aí é o quê? Tentar passar a noção de que a informação e a liberdade de expressão que a empresa dele e as Big Techs em geral detêm é puramente técnica informacional. É puramente o campo da informação e não do campo político. E que é o campo político que faz com que haja censura, a alegada censura que ele está dizendo, a censura, o impedimento de veiculação de mensagens, blá 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 blá. Isso porque nessa ideia, nesse delírio maluco, né? E que não é um delírio, é um interesse empresarial, um interesse econômico, de que a rede social representa algum tipo de ideário de liberdade suprema, né? E tipo, você não precisa ir muito longe para saber que isso é falso, que isso é mentira. Que isso não se verifica na realidade. Basta você ver a maneira de como uma empresa como a Meta e suas várias redes sociais impediram sistematicamente a veiculação de materiais, de notícias, de vídeos, enfim, sobre a questão da Palestina. Tanto que a questão da Palestina se tornou o que se tornou nos Estados Unidos, com a mobilização estudantil, universitária, etc, etc, não por causa da Meta, né? Que é uma empresa estadunidense que cumpre os interesses dos seus acionistas, blá, 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 e que corresponde aos interesses do projeto ideológico do sionismo. Mas por causa do TikTok. O TikTok, que é uma empresa de capital chinês, e que, portanto, não responde às autoridades nos Estados Unidos, né? Tanto que os Estados Unidos se esforçaram muito para banir, estão se esforçando para banir o TikTok de lá, ou já baniram, não sei. E aí você não permitiu com que essas mensagens pudessem chegar, né? Então, ao mesmo tempo em que essas Big Techs vendem esse ideário de liberdade, elas repetidamente impedem que esses conteúdos possam chegar nas pessoas, né? E esse ideário de liberdade, de você poder publicar o que você quiser, né? De você participar do jeito que você quiser. Ó o dedinho aqui. Nananina não, viu, meu povo? Nananina não. O que rola é que você
quando utiliza a rede social, está pagando. Você está pagando. Quando você cria teu e-mail, teu Gmail, teu Instagram, teu Facebook, teu WhatsApp, quando você cria isso, não é de graça. Sabe aquele contrato que ninguém lê? Até o episódio do South Park, que o Cartman faz um Sentai Pad Human. Porra, bom pra caralho, inclusive, tá? Episódio incrível. Ele usa lá o Sentai Pad Human. Por quê? Porque ninguém lê a porra do contrato. E por quê? Não dá pra viver sem e-mail. É muito difícil viver sem e-mail, sem WhatsApp, sem essas paradas. E aí você paga. Com o que você paga? Com seus dados. Porque é com os seus dados que eles acessam, que eles vão entender aonde você está circulando, o que você está comprando, com quem você está falando, sobre o que você está falando. Vocês já não pararam? Vocês já não pararam e se viram numa situação em que vocês estavam conversando com uma pessoa sobre alguma coisa e aí, de repente, aparece a propaganda daquilo no teu Facebook, no teu Instagram? Já não repararam nisso? Você tá conversando sobre, entrei armado na praia, aí você sai propaganda de sunga, aí você não entende nada. Entendeu? É isso. Isso não acontece só com Facebook e Meta não, tá? Ó, aqui o recado até importante aqui, porque eu quero dar esse anúncio aqui pra vocês. Ó, quando vocês forem na farmácia, presta atenção, quando vocês forem na farmácia aqui no Brasil e os atendentes solicitarem o CPF para dar desconto nos produtos, você pode virar e falar: eu quero os descontos sem o CPF. Pode falar. A pessoa é obrigada a te dar. Sabe por quê? Porque esse desconto já está embutido na tabela, no tabelamento do preço do remédio oficial. O que a farmácia faz? Ela sobe o preço, ela pede teu CPF para você poder ficar ali registrado e aí te dá o desconto. O que ela faz com esse CPF? Ela pega esses dados da sua nota fiscal e vende para uma empresa de tecnologia que, por sua vez, revende para uma outra empresa que compra esses dados para poder te dar propaganda. Então, olha só, tem um podcast do UOL Prime muito bom sobre isso, sobre esse tema, muito interessante. Então, deixa eu só tirar a luzinha para não ficar aqui. Então, o que você faz? Além, né, como que isso funciona? Imaginar que você tá lá, aí você comprou fralda, sei lá, né? Você comprou fralda e comprou leitinho. Foda-se, né? O que acontece? Quando você joga teu CPF e vende esses dados pra lá, aí é claro, né? Eu tô falando de uma situação em que você não precise dar seu CPF, né? Você tem um remédio controlado, alguma parada assim, blá, 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 blá. E você precisa pagar ali o remédio, então, beleza. Show, né? Aí não tem o que fazer. Mas, o que ele faz? Ele pega teus dados, ele vai analisar que você tá comprando fralda e tá comprando leitinho. Logo, o que a empresa que vende propaganda, etc, vai entender? Que você tá com filho. E que, portanto, você talvez se interesse por produtos infantis. Aí você vai receber oferta de chupeta, oferta de mamadeira, oferta de carrinho, oferta de brinquedo. Porque a partir daquele cruzamento de dados, ele chega a essa conclusão. Gente, mas aqui, ó, a galera fica muito, nossa, o apocalipse. Cara, sabe qual é o lance? A única questão, a única diferença para esse mercado publicitário de hoje, com o de 50 anos atrás, é que eles têm mais informações. É isso. A situação não é distópica. A situação é capitalismo. Só isso. Capitalismo. Só isso. Tá? Só que agora, em um volume de informações muito maior, em um volume de vigilância que é muito maior, e que é feito mediante a nossa aprovação. Porque, afinal de contas, né?
O Brasil não tem uma rede social própria. O Brasil não tem uma rede de satélites própria para fornecer internet para, por exemplo, proteger a Amazônia legal. Quem que faz isso? É a merda da Starlink. Né? Porque esta porra fechou o departamento de telecomunicações nos anos 90 e abriu esta merda de Anatel, que é quem garante o lobby das empresas de telecomunicação. Aí vem o cara e fornece o acesso à base de Alcântara, lançamento de foguete no Maranhão para os Estados Unidos. Entendeu? Então a nossa situação, que inclusive está relacionada a essa questão das redes sociais, é mais uma situação em que a gente pode observar a presença e a manutenção da forma do capitalismo dependente, tá? Em que nós acessamos o verdadeiro capitalismo com o quê? O que a rede social mostra pra gente que antes era inalcançável? O consumo. Agora, uma pessoa com rede social, claro, teoricamente, né? Pode consumir ou consumir uma vida de potencial consumo como uma classe média fazia, como um rico fazia. Então você vai estar fudido, na merda. Você pode, morar no carro, mas você ainda vai ter acesso à sua conta Google. Você ainda vai ter acesso ao seu Instagram. Olha que loucura, velho. Não é doideira? Não é doideira? Ó, tem um livro muito legal sobre isso. Tem suas questões, tem seus problemas. Mas, ó, livro muito legal pra entender esse panorama todo. Fica aí de recomendação pra você que está assistindo. Ó. Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, do Evgeny Morozov. Tá? Ó, tira o print aí, que eu não vou ficar falando o nome dessa porra de novo, não. Pessoal, olha só. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te convidar para conhecer o mais novo projeto de história aqui do YouTube, que é o canal Contra História. O canal Contra História está sendo criado com o objetivo de fornecer uma alternativa àquilo que a gente chama de história oficial, contando e narrando os principais fatos que envolvem a luta do povo trabalhador brasileiro e também dos povos de todo o mundo. Para você conhecer mais a respeito desse projeto, clica aqui no link da descrição desse vídeo e eu espero vocês lá. Agora, volta pro vídeo. Vai, pode ir, pode voltar. Mas se inscreve aqui primeiro, tá? Então faz o seguinte, para. Clica, se inscreve lá, volta pra cá. Beleza? Espero vocês, tá? Muito bom, muito bom. Esse aqui tem também uma coleção da editora Edra sobre a sociedade de controle, conceito deleuziano muito interessante. Tem o Jonathan Crary, que é o 24/7, Capitalismo Tardio, Fim do Sono. E um outro que ele lançou, que é a Ascensão dos Dados e a Morte da Política. Sei lá, alguma coisa assim. Mas enfim, né? Várias coisas aí. A grande questão é, capitalismo dependente impede com que a gente possa criar as nossas estruturas de telecomunicações. A gente tinha, o Brasil tinha a Telebrás. Tinha a Telebrás, uma empresa brasileira, nacional de telecomunicações, e que foi vendida a preço nem de banana, mas de doce de banana, para... a empresa foi desmantelada, e aí ela produziu a tecnologia, e quando foi privatizada, aí as empresas privadas de telecomunicações conseguiram, com a tecnologia que foi sendo atualizada até o oferecimento do serviço na ponta, pudesse ser barateado. Barateado não, expandido. Né? Que é isso? Para a implementação do serviço de telefonia, de internet, de rede de cabo, é muito caro a empresa privada entrar. Depois que isso é feito, a empresa pública é desmantelada e aí você entra. Né? Igual o pré-sal. Né? Mesma coisa. Ofereceram a bacia de exploração do pré-sal para a empresa estrangeira não aceitou porque era muito custoso, ia se fuder, devolveu para a Petrobras foi lá, encontrou o pré-sal, e aí, crise política, quem diria, né? Esse mundo é de uma coincidência. Vou te contar o que os olhos já não podem ver, né? Vamos voltar aqui, vai, vamos voltar aqui. Especially in the US. So over the next couple of months,
we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. Ou seja, né? Ou seja, nós vamos normalizar o preconceito. A gente vai aderir à linha do discurso dominante, tanto que já teve até matéria saindo falando disso, né? Que dependendo de como... E aí, salve-se quem puder, quem é essa comunidade, né? Basta vocês olharem os comentários das postagens no Instagram pra vocês verem quem que é a comunidade. Quem que é a comunidade. Aí vai ter lá, né? Vai falar que pessoa trans é doente, vai falar que imigrante comete mais violência porque sim, né? O que é isso? É o discurso colonial, gente. É o discurso colonial. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. Essas ideias diferentes. Nazismo. Ai, eu não posso mais expressar. Porra, sacanagem, né, velho? So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies. E aqui, ó, tem uma outra questão que é muito importante, porque o que acontece? Conforme essas notas da comunidade vão expressando cada vez mais os ideários da ideologia dominante, do discurso dominante, isso vai produzindo uma experiência coletiva que vai ser, claro, dominada pela plataforma, que vai ser, aliás, endossada pela plataforma, e que vai, concretamente, retirar a possibilidade de um discurso de contraposição ao discurso dominante. Porque essa história, agora que vai ter notinha da comunidade, ou que vai mudar a política de informações, o que vai acontecer? Vai todo mundo ter acesso livre às opiniões divergentes, blá blá. Isso é balela! Acorda pra cuspir! Porra, isso é balela! Isso é balela por uma razão muito simples. Porque o discurso dominante, ele é dominante porque ele está sendo estruturado pelos aparelhos ideológicos da classe dominante de cada tempo, pela burguesia, pelos capitalistas, sejam eles os capitalistas, né? Tem gente que diferencia ainda capitalista industrial, financeiro, big tech, não tem diferença nenhuma, né? Não tem diferença nenhuma. A área de atuação, mas isso é a superfície da questão, né? Porque internamente é a mesma coisa, né? Aí o cara, aí esse aparelho ideológico da sociedade civil é dominado por quem? Por esse aqui, né? Pelo Felipe Dilon, depois de ter sido capturado no filme Eu, Robô, que é esse cara aqui do meu lado esquerdo, né? Pra vocês aí o lado direito. Ou pelo Elon Musk, né? O cara que tá com prisão de ventre há 15 anos, com aquela barriga cheia de cocô. Aí você vai falar pra mim que, não, mas veja bem, não tem essa de igualdade de opinião, gente, não tem essa. Basta você ver o quanto de alcance um conteúdo sobre a Palestina tem em relação a um conteúdo de Israel. Só isso. Só isso. Só isso. O mesmo tipo de conteúdo. Quem que recebe restrição por conteúdo sensível? Quem que recebe restrição por conteúdo que pode ser falso, que pode ser não sei o quê? Sabe? Não tem ponto sem nó. Não tem ponto sem nó. To reduce the mistake. E toda a minha solidariedade às pessoas constipadas. Tá? Eu, particularmente, nunca tive questões ou problemas para, né, mandar, como diria meu tio, pintar a porcelana, né? Mas minha solidariedade a todo mundo que tem. That account for the vast majority of censorship on our platforms. Até voltar aqui. Vocês ficam falando de cocô e dá nisso, né? Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Agora acabou o filtro. Now we're going to focus those filters on tackling illegal and high severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. Perfeito, né? Perfeito. A gente vai contar com alguém. Quem que é esse alguém? É um perfil que usa fotinho de anime no Twitter, tem a bandeira do Brasil, uma bandeira do Vaticano, né?
e escrito monarquista até o fim. Juninho Play, 14 anos de idade, conde, né, de Baruguaçu do Norte, né? Grande defensor da monarquia. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our... É isso, né, gente? Com a eleição do Trump, isso aqui é muito importante. Não é que o Mark Zuckerberg, de repente, teve um ensaio de liberdade, né? Ele se tornou o novo Voltaire da nossa geração, né? Ele se tornou o Diderot, né? Um iluminista. Não! Ele tá fazendo isso para não ser... para não ser pego no lobby, pô. Aliás, para não ser pego na restrição que a empresa dele pode sofrer pelo governo Trump. Acabou. Só isso, velho. É só isso. Só isso. Tá? E aqui, ó. Enfim, teve até um vídeo da Manuela Dávila comentando sobre o tema que eu queria assistir aqui com vocês, porque eu acho que ela faz um diagnóstico muito bom sobre a questão, mas eu queria apontar algumas questões com relação ao que ela faz sobre a crítica a esse processo, e que eu acho que são fundamentais. Content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're gonna... porra, quer falar de liberdade de troca? Aqui, ó. Ô, Marcos! Marcos! Cadê o História Cabeluda 1? Cadê? Até hoje, passado 1 ano de derrubada, eu nunca tive um feedback sobre o que aconteceu. Só que, ó, caiu tua conta, você pode reivindicar, reivindiquei, não aconteceu nada e acabou. Um trabalho de 3 anos jogado no lixo. Você vai recuperar minha conta, Marquinhos? Vai recuperar? Vai recuperar minha conta? Tô esperando, hein? Meu advogado, ó. Titio Iberê tá... Ó. Meu advogado tá aqui, ó. Valeu? Demiurgo e a bandeira do Vaticano. Porra, muito bom. Catch less bad stuff, but will also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back acidentalmente, né? Bati no botão, caiu. Civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed. So we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Já imagina qual que é o tipo de conteúdo político, né? Vamos lá, ó. Vou até abrir aqui a enquete nova. Vou pedir pra você aí que tá assistindo o corte comentar aqui embaixo. Qual tipo de conteúdo será mostrado pelo Marquinho? Conteúdo de direita ou conteúdo de esquerda? Tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha. Tá? Qual que você acha? Pikachu surpreso. Porra, gente, o Gramsci já falou disso há tanto tempo atrás, né? Impressionante. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust. Nada contra o Texas, hein? Nada contra o Texas em abstrato. Mas um histórico complicado, viu? Pra você falar que eles vão ser os guardadores da liberdade de expressão, é um histórico complicado, viu? Puta merda. To do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Meu Deus. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from... Gente, isso aí, sabe qual é o nome disso? Imperialismo. Isso é imperialismo. É esse o nome. É esse o nome. E sabe qual é o maior problema? O Brasil não tem como responder isso de maneira concreta e robusta.
Sabe por quê? Porque não tem um satélite da Eliana no céu. Não tem um satélite do Esmilinguido. Eu ia falar Hello Kitty, né? Mas não, Hello Kitty é japonês. Não tem um satélite da Turma da Mônica, do Esmilinguido. Não tem. Não tem nada. Não tem nada. Aí o usuário aqui vai se fuder, né? Muita gente que depende do Instagram para fazer pequenos negócios. Mas o que a gente tem? O que a gente tem? Arcabouço fiscal. A gente tem arcabouço fiscal. A gente tem PPI. A gente tem diminuição do investimento na verba em ciência e tecnologia e privatização de estrutura educacional. A gente tem o quê? Brain draining, porque os nossos doutores e pós-doutores são formados aqui e não tem emprego decente, não tem salário decente, aí vai para fora. Aí toda a expertise, toda a formação vai para a mão de empresa como a Meta, a Apple, a Alphabet. Legal, né? Legal. Olha como é legal o capitalismo dependente. Que incrível, cara. É uma experiência, assim, sem precedentes, né? Sem precedentes. Eu estou ficando maluco. From even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. Mano, olha isso, but now we have the velho. opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. Cara, eu só consigo pensar no America, fuck yeah, come and get to say the motherfucking day, yeah, America, fuck yeah, freedom is the only way. Mano, é isso, velho. É a águia da liberdade. É aquelas montagens que é uma caminhonete monstro com a bandeira dos Estados Unidos e uma águia careca em cima, né? É isso, velho. E aqui, ó. Vamos terminar para eu poder fazer os comentários finais. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. É voltar às raízes, né? Voltar às raízes para poder garantir que todos os cidadãos possam expressar sua liberdade de expressão. Mas aí o Marquinhos só não falou que essas raízes estão baseadas no colonialismo, na escravidão, no liberalismo, que garantiu que os cidadãos proprietários pudessem falar o que pensam, né? Porque os indígenas, os africanos escravizados, né? Todas as pessoas, até os trabalhadores brancos pobres, né? Todas essas pessoas vão ter seu direito à liberdade de expressão sistematicamente esmagados e apagados. Mas aqui o Marquinhos a gente tem que reconhecer, né? O que ele tá dizendo aqui, gente, é realmente isso. Voltar às raízes da liberdade de expressão, porque quem terá direito a se expressar livremente são só aquele conjunto de cidadãos que vão endossar os discursos da classe dominante de cada tempo. Então, não tem como dizer que o Marquinho aqui não tá sendo condizente, né? Não tem como. Raízes de 1800, exatamente. Olha que coisa incrível, né? Vamos ver o vídeo da Manuela Dávila, aqui que ela falou sobre o tema? Zuckerberg não é um mero anúncio de uma nova política de moderação da empresa Meta. Não se iludam. O que ele anuncia é um dos maiores fatos políticos, se não o maior fato desse tempo que a gente vive. Eu pesquiso no meu doutorado as políticas de regulação da internet no mundo e a relação dessas políticas com as ideias de liberdade norte-americanas. A ideia de liberdade, que é a ideia de levar a liberdade a bordo de um Humvee, né? A bordo de um caça stealth, a bordo de um soldado estadunidense que custa mais de $100 mil para ser armado da cabeça aos pés, né? Em termos de fornecimento de alimento, de arma, né?
que é essa liberdade? É a liberdade do drone. É a liberdade do drone que explode no hospital em Gaza. Tá? Essa é a liberdade. O que o Zuckerberg diz com todas as letras é que a liberdade defendida pela extrema-direita, as ideias do Trump e do Musk, serão as suas. As ideias que ameaçam instituições e democracias. Mas aqui, a questão é essa. A democracia, as instituições das quais ele está atacando, né? Que ele não tá botando fé e não sei o quê, são as mesmas que pavimentam o caminho para isso acontecer. São as mesmas. Porque essa institucionalidade, essa democracia burguesa que a gente tem no Brasil, por exemplo, é o que pavimentou o caminho para a continuidade da nossa condição de capitalismo dependente. Não tem diferença. Porque o outro lado, qual que é o outro lado? O outro lado é a defesa da democracia, mas uma democracia em abstrato. Uma democracia formal e que cada vez mais é a única coisa que a atual gestão do governo federal tem para defender. Uma democracia em abstrato. Uma democracia do voto. Uma democracia da lei, da Constituição. Mas que... E aí? Que democracia é essa? Não é que a gente não vê, que a gente não vive, mas tá no papel. Né? As ideias de violência e de tortura. Para isso, Zuckerberg vai operar em parceria com o governo dos Estados Unidos. É o velho excepcionalismo norte-americano. A ideia de um povo predestinado a salvar todos os povos. As ideias que fazem desse império o que mais guerreou na história. O anúncio soa mesmo como uma declaração de guerra ao mundo. Ele menciona nominalmente a China e a América Latina e ao se referir à regulação europeia... Imperialismo, né, gente? Imperialismo. O tal de Vladimir Lenin mandou essa também. Refere-se à Alemanha, que foi protagonista da construção da regulação naquela região. Quando ele menciona o X como a sua referência, ele menciona a rede cujo proprietário opera direta e explicitamente ameaças à vida democrática de diversas... Nossa, essa duplinha aqui... Nossa, parabéns, viu? Eu preciso dar parabéns pra essa dupla. Porque não deve ser fácil ser feio desse jeito. Cara, porque é impressionante. É muito esforço pra ser feio. Duplinha barriga d'água. Coitado das pessoas que têm barriga d'água. Porra, pelo amor de Deus, mano. Isso aqui é impressionante. Isso aqui, assim... É isso. É Trump, Zuckerberg, Elon Musk, Bolsonaro, Milei... São os batutinhas do inferno, né? São os batutinhas do apocalipse. Puta merda. Essas regiões do planeta. É um fato imenso. Não é tentando colocar esse fato no âmbito da internet. Não imaginem que se trata de algo afeito à comunicação ou à moderação de conteúdo. Não subestimem, acreditando que pode ser resolvido pelas secretarias de comunicação dos governos. Essa é a agenda... Mesmo porque a SECOM brasileira atualmente, né? Qual que é a alternativa política concreta que, por exemplo, o Brasil, país continental, com amplo potencial para poder lançar seus satélites, para poder desenvolver tecnologia, etc, etc, tem feito nessa direção? Nenhuma, né? Pelo contrário, tem viabilizado a entrada desses batutinhas do inferno no nosso território, né? Vide aí a Starlink na Amazônia. É isso, né? Porque é aquela fita. Ah, não pode, é uma merda. Se é uma merda, né? Usada por garimpo ilegal, etc, etc. Qual que é a outra opção? Qual que é a outra opção? Aí é foda, né? Aí é você mandar pro colo do capeta. Né? Central da geopolítica do nosso tempo. Só uma resposta institucional organizada poderá nos permitir enfrentar essa ameaça. Pô, jamais, né, Manuela? Jamais. Porque a gente já tem uma resposta institucional. Aqui, ó. Agora eu vou até cortar. A gente já tem uma resposta institucional a essa questão. Qual que é a resposta institucional a essa questão? Corte de gastos. Destruição do programa espacial. Destruição do programa de soberania das telecomunicações. Destruição de qualquer tipo de perspectiva concreta que possa representar uma resposta a isso.
Não tem. A resposta institucional é uma resposta de dependência. Não é que ela não existe, né? Vale aqui lembrar. Não é que a instituição está dormindo em berço esplêndido, né? Não. Ela tem uma resposta. Qual que é a resposta? A resposta é a dependência. A resposta é o deixa disso. É mandar, é aquilo. Fuck you, Elon Musk, né? Fuck you. E não faz nada. E não faz nada. Aí gerou o corte, gerou o engajamento, né? Ei, que legal. Ei. E o satélite? E o investimento na Ceitec? Cadê? 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 Não, vai atender o rentismo. Vai atender a merda da Faria Lima. E aí o resultado, qual que é? Qual que é o resultado? O resultado é, sem uma resposta política que possa representar e aí aderir aos interesses da classe trabalhadora, significa você soltar a mão desses filha da puta, né? Significa que você vai ter que tomar uma decisão. Mas não pode. Por quê? Porque tá de mãos atadas. Porque desmobilizou o povo e agora não tem o que fazer. Agora não tem o que fazer. Qual que é o desfecho, o resultado prático disso? Qual que é? É Sebastião Melo se reelegendo prefeito de Porto Alegre depois da cidade ficar embaixo d'água, porque a hegemonia institucional de resposta a essa crise votou pelo não perdão da dívida do estado do Rio Grande do Sul. E agora? Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Não tem programa de lançamento, não tem programa espacial, não tem programa de telecomunicação, tem nada. Tem nada. O que a gente vai defender? A democracia em abstrato? Porra. Aí tem que avisar alguém pra ir pra rua no dia, né? Porque, gente, ninguém se mobiliza por pauta que concretamente não existe. Presta atenção. Se a democracia brasileira entra num grau de formalismo cada vez maior, mobilizar as pessoas é cada vez mais difícil. Porque você não vê a democracia. Você não sente a democracia. Você não vê ela como um universal, um abstrato, um não sei o quê. Sabe como que a democracia do Estado brasileiro entra nas favelas, nas periferias? Com caveirão. Essa é a democracia. Quem que vai se levantar por isso? Esse é o estado de normalidade que a gente tem que defender? Porra, quem que vai se mobilizar por isso? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouca gente. Essa que é a real. Muito pouca gente. Enquanto não tiver uma retomada no sentido radical desses programas, dos investimentos, de tudo isso, amigo, esquece, velho. Esquece. Esquece. Não tem como. O Brasil cada vez mais de mãos atadas nessa situação. Porque, ó, posso garantir pra você aí que tá me escutando, tá vendo esse corte. A resposta institucional pode até bradar, falar grosso, falar não sei o quê. Mas aqui, ó, ações falam mais do que palavras. Tá bom? Ações falam mais do que palavras. Não adianta chegar na ONU, chegar no discursinho, chegar no evento, chegar não sei o quê e ser, mano, tigrão. Ali não dá. Ali você pode ser tigrão. Mas se na política real, concreta, da economia política dos trabalhadores, você tá no modo tigrinho, aí fica complicado. Ó, leituras de sugestão sobre o tema que envolve Big Tech, que envolve toda essa parada aí, tá? Esse aqui, Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, do Evgeny Morozov. Tem o Colonialismo de Dados, do David Faustino, do Walter Lippold, pela Boitempo, também livraço, muito bom. E tem o da coleção da Edra, da Sociedade de Controle, que eu não lembro agora qual que é o nome da coleção. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem a capinha vermelha. Aí esse aqui, Sociedade do Controle, que é bem legal. Dessa coleção, né? Os outros eu não... Desinformação e Democracia, também é dessa coleção. E Ativismo Digital Hoje. Mas o melhor de todos é o Sociedade do Controle, tá? Esse daí pode ir sem medo de ser feliz, que ele realmente é bom. Tá bom? Deixa seu like aí e seu comentário, porque senão você tem um pôster em tamanho real do Mark Zuckerberg e do Elon Musk lutando jiu-jitsu azeitados, tá? E usando uma meia branca de cano alto e nada mais.
Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado pela paciência. É nóis. Valeu.